já abrindo Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, o versículo de número 17. É um versículo apenas, mas é um versículo que muito. Ele comunica muita coisa a nós, que por nós que servimos e decidimos obedecer ao Senhor e à sua palavra, às vezes passa por nós desapercebido. Capítulo 4, versículo 17, diz assim: daí por em diante, ou daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vou repetir de novo. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta por um instante. Queria pedir aos meus obreiros que tanto labutaram essa semana orando. Eu acho que está perceptível, a atmosfera da igreja está leve. Esse é o poder da oração. Agora, esse papel não é um papel só dos obreiros. Cada um de nós compete orar para que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha sobre nós o teu reino agora. E seja feita a tua vontade, Senhor. Eu te peço para vir o reino, porque no reino não há doença, não há fome, não há dor. E quanto de nós não compreendemos isso, meu Deus. E eu reconheço diante do Senhor e dos teus filhos que aqui estão a minha incapacidade de transmitir. Mas suplico ao teu Espírito que me ajude a dar clareza na ministração da sua palavra, para que essa palavra possa encontrar guarida nos corações dos teus filhos. O Senhor disse que nenhuma palavra que procede do Senhor torna para o Senhor vazia, sem antes produzir o seu devido efeito. Eu reconheço que sem o Senhor nada eu posso fazer. Peço ao Senhor graça em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Estão me ouvindo bem? Talvez hoje eu vou um pouco mais devagar, por isso pode abaixar. Está esquisito hoje. Acho que é a bolinha, né? Amém? Irmãos, eu vou começar falando de coisas que Deus nunca quis. Nós compreendemos muitas coisas que Deus desejou, mas existem também coisas que Deus nunca quis. Deus nunca desejou. Eu vou pedir a alguns irmãos, se você se sentir mais à vontade, irmãos de oração, que fique como a pastora Alessandra em intercessão, porque hoje é um pouco mais diferente. Hoje acho que é um ponto muito importante que nós vamos tocar aqui, e eu não quero que eu seja interpretado errado. Então, se você puder, não for incômodo, poder ficar como a pastora Alessandra, mas intercedendo mesmo, orando em línguas, pedindo a Deus. Isso é importante, viu, irmãos? Durante o culto, você interceder e orar. Mas eu vou falar aqui de algumas coisas que Deus nunca quis. O Deus a qual nós servimos, o grande eu sou, ele nunca quis uma coisa chamada religião. Você pode repetir comigo? Deus nunca quis religião. Religião é muito perigoso, porque a religião pode tomar o lugar de Deus. E Deus nunca quis religião. E a religião, na sua grande maioria, toma o lugar de Deus. E existem pessoas que amam mais a sua religião do que a Deus. Existem pessoas que morrem por causa da sua religião, mas não morrem por causa de Deus. Defendem a sua religião a unhas e dentes. Se é um crente, se torna até uma expressão cotidiana, conhecida por todos nós, o Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. São os religiosos. Se é um católico, se é um espírita, religião, irmãos, é uma coisa perigosa. Você pode dizer isso comigo? Religião é algo perigoso. A religião tem o poder de controlar as pessoas. Deus nunca quis que houvesse religião. Deus nunca desejou isso. Está claro até aqui? Segunda coisa que Deus nunca quis. Deus nunca quis que houvesse cristão. Sabia disso? Deus nunca quis que houvesse cristão. Ele queria cidadão.
Um cristão é uma pessoa religiosa. Um cidadão é uma pessoa que está na condição legal, tem direitos e deveres. Deus nunca quis que houvesse cristão. E se você discorda de mim, eu te desafio aí para o Aurélio. Eu fiz isso a tarde inteira hoje, eu passei meditando o que eu vou falar. Cristão, segundo o dicionário, é quem professa a religião de Cristo. Te pergunto, Cristo veio estabelecer religião? Então Deus nunca quis cristão. Ele nunca quis isso. Jesus nunca teve problema com pecadores. Quem já observou isso? Parece que eu estou meio preso a voz, não está? Ainda não acertaram aí. Não sei se é a bolotinha aqui que está fazendo. Tem uma bolinha. Está grave? Está grave. Oi. E agora? Irmão, no seu ministério terreno, Jesus nunca teve dificuldade ou problemas com pecadores. Quem causou problema para Jesus eram os religiosos da sua época. Eram pessoas que estudavam a palavra, que compreendiam da sua maneira e queriam discutir com o próprio Deus encarnado. Você nunca observou isso? Você nunca observou que a religião separa? Ela divide? Deus nunca quis isso. Jesus nunca teve problema com pecadores. Seu maior problema foi justamente com os religiosos, pois a religião pode se tornar um Deus. Você já observou isso? Eram as pessoas que cercavam Jesus, que tentavam derrubar ela. Eram os saduceus, que aceitam a religião. Os fariseus. Só gente que conhecia a palavra. Eu vou tentar nessa noite pregar. Espante o que eu vou te dizer agora. Terceira coisa que Deus nunca quis. Deus nunca quis servos. Deus sempre quis filho. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ao contrário do nosso Deus e Pai, que Ele já revelou para você o que aguarda a humanidade. Se a humanidade não se arrepender dos seus maus, Deus já revelou para nós, está revelado. Ou você acha que vai melhorar? Hoje pela manhã, eu queria que a igreja pudesse vir à escola bíblica dominical. Porque hoje pela manhã nós comentamos um pouco sobre isso. Não adianta as pessoas quererem eleger políticos cristãos para mudar. Com político cristão ou sem político cristão, a perseguição virá sobre a igreja, porque está escrito: e passarão céus e terra, mas a palavra de Deus, ela vai cumprir, vírgula após vírgula, tio após tio. Não adianta. Eu falei aqui hoje mais cedo, a cantora por nome Joelma aí da banda, como é que é o nome? Calypso. Filmaram ela, escute isso, que isso é sério, falando com um fã que tem um comportamento homossexual, que não estava certo, que ele tinha que se casar, gerar filhos. Filmaram ela e tentaram denegrir a imagem dela. Ela teve que se explicar numa página pública. Não vai ter jeito, querido. Você nessa noite está sendo convidado a fazer uma introspecção e verificar a sua vida como num todo. Olhe para dentro de você e verifique se você não é uma pessoa religiosa, porque o religioso não vai suportar a perseguição que há de vir sobre a terra. O religioso, quando a coisa aperta, ele nega o nome do Senhor. E Jesus chamou pessoas para lutar até o fim. Por isso está escrito: ao que vencer. Ao que vencer, Jesus vai dar o direito de sentar na mesa e cear com ele. Ao que vencer, Jesus dará o direito de comer da árvore da vida. Mas sobrevirão tempos difíceis. Por isso eu queria te pedir, você com muita calma, não brinque de ser cristão, não brinque de servir ao Senhor. Sirva ao Senhor com compromisso. Isso aqui é de bônus. Não está aqui no esboço não, mas vai de bônus para você. Como que você intitula alguém que serve a Deus, que conhece a Deus, se você nunca leu a Bíblia toda, irmão?
Você não conhece o estatuto que rege você aqui na terra? Como que você pode dizer que é alguém que serve a Deus, que teme a Deus, se você nem obedece? Tem irmãos que tem medo de ler o livro de Apocalipse, que fala que lá tem assombração. Eu não gosto de ler o livro de Apocalipse, não, porque eu fico com medo. Está escrito assim: bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê. E é exatamente o livro de Apocalipse, irmãos. Deus nunca quis servos, Deus quis filhos, amigos. O mal da religião que pinta Deus como um Deus e um Deus terrorista. Mas nós não relacionamos a Deus como Pai. Tanto as mulheres quanto os homens dessa igreja foi ensinado sobre a oração do Pai Nosso. Quando Jesus introduz ali seu ministério público, ele vai ensinar os seus ouvintes a orar. E você precisa compreender que Jesus estava falando com um público judeu que nunca chamou Deus de Pai. Aliás, nem de Deus eles chamavam. Pentagrama havia se perdido, não se chama, o judeu não chama Deus de Deus. Imagine então agora na cabeça daqueles religiosos ele ensinando a orar, Aguinaldo dizendo: Pai. Isso aí eu pedi para colocar de fundo. Esse aí também. Esse alívio também foi eu pedir. Escute, preste atenção. Para os judeus aquilo era um absurdo, alguém chegar e dizer Pai Nosso. Quando Jesus orava daquela maneira, estava tentando comunicar a nós que Ele é Senhor, que Ele é pastor, mas acima de Deus, acima de tudo, Ele é Pai. Sabe o quanto Deus te ama, irmão? Hoje eu falei pela manhã aqui cedo, irmão Delano, você que não pode vir, que eu sei que o seu trabalho te prende justamente no domingo, mas que se você não trabalhasse, você estaria aqui. Eu falei sobre isso. Sabe o tanto que Deus te ama? Te ama ao ponto dele sendo Deus. Ele se despiu da sua glória, desceu e igualou a você. Jesus foi aonde nem o seu pai, nem a sua mãe podia ir. Ele foi lá, no lamaçal do pecado, se igualou a você, te tomou nos braços e te disse: eu te amo, filho. E se você crer em mim, eu vou mudar a tua história. Se você acreditar em mim, eu vou limpar esse barro e as pessoas vão ver que você é alguém especial. Tem uma canção que eu gosto que diz assim: você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não entendeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Nós precisamos entender isso. Deus quer filhos, Ele nunca quis servo. O servo faz por dinheiro, o filho faz por amor. O servo faz por obrigação, o filho não. É diferente. Por que algumas pessoas não estão conseguindo nada? Porque estão fazendo por obrigação. Não compreendeu o que é ser filho. Não aprendeu a honrar o pai. Não aprendeu a honrar Deus como todo. Deus nunca quis essas coisas. Faz cerca de 2000 anos que Jesus deixou a terra. Ele nunca disse para nós fundarmos uma religião. Eu nunca vi na Bíblia Jesus dizendo assim: agora vocês vão fundar uma religião. Mas nós nos embutimos isso. É engraçado, pastor Moisés, Reinaldo, vocês que fizeram pós-graduação na faculdade de teologia, que conhecem e que hoje é um respaldo para nós aqui na igreja, a gente fica feliz de ter vocês aqui, que a história do cristianismo vai entrar com religião. Constantino vai criar esse negócio. 313. Cheque lá no Aurélio que você vai encontrar a história. É Constantino. E Constantino vai entrar dentro de uma coisa chamada a Igreja Romana. Tem crente, dona Michele, que se escandaliza quando te chamam de católico. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. Você que é tão entendido, erudito, o que significa a palavra católico? O quê? E por que você se escandaliza quando alguém fala que você é católico?
O mesmo Jesus que nós pregamos aqui é pregado lá nos Estados Unidos. Ele opera lá e opera aqui. A nossa fé é universal. Mas escandaliza, por quê? Porque não conhece. Nos tornamos religiosos. Eu não me ligo, não ligo. Eu estava saindo aqui na quinta-feira. Vou até recomendar 2 coisas. Diz que pizza, se ligar lá, 10 irmãos daqui ganha desconto e eu ganho uma pizza. Olha que delícia. Liga lá, irmão do Moisés. Fazer um comercial para o homem aí. Falou assim, pastor, se 10 irmãos da Gileade ligar, o senhor ganha uma. Mamãe, não liga todo mundo no mesmo dia não, porque eu posso engordar. Canaliza isso aí, por favor. Eu prometo o seguinte, se eu ganhar demais, eu começo a distribuir para os irmãos, tá bom? Mas do lado lá também tem um churrasquinho. O pastor Cristiano falou comigo que não é de gato, o negócio é de Deus. E eu fui lá experimentar, rapaz. E o negócio é de Deus mesmo. Eu queria só um. Uma hora que eu peguei o churrasquinho, eu falei, me dá logo 2. E tinha uma senhora lá. E nós começamos a conversar. E ela falou que é católica. Eu falei, eu também sou. Mas eu sou católico apostólico. Eu também sou. Porque eu creio na doutrina dos apóstolos. Você crê? Ou ficou em dúvida? Está balanceado. Eu creio na doutrina dos apóstolos. Eu só não sou romano. Eu não creio. Quando entra Roma, aí é que entra a grande coisa. E essa história de Roma tem bagunçado até os dias de hoje. A igreja hoje é muito mais romana do que cristocêntrica. Condenamos um monte de coisa, mas celebramos o Natal. E uma série de coisas que eu não quero entrar. Celebramos a Páscoa com o vinho de Páscoa e não entendemos que o vinho de Páscoa foi Roma que colocou para inverno. Enfim, tem uma série de coisas, não quero entrar, isso não é o caso. Jesus nunca pediu para a gente fundar uma religião. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer assim, mas todos aqueles que creram e o receberam, deu-lhe a autoridade e poder de ser chamado Filho de Deus. Estão vendo aí que Deus não quer servo, Deus quer filhos. Se você creu, há uma canção do Voz da Verdade, Valdir diz assim, se ele é rei, como é que é? Se ele é rei, eu sou príncipe. É esse mesmo? Como é que é? Se ele é rei, ele é rei e hoje eu sou príncipe, faço parte desse reino de amor, a imagem de Deus, a imagem. Rapaz, pessoal, escute isso. Deus nos tem como filhos. Jesus disse que a minha cidadania está no céu. Por que Jesus fala dessa forma? Porque ele não veio aqui para trazer uma religião, ele veio para trazer um reino. Jesus não veio trazer mais uma religião, não. Ele veio trazer um reino. Eu li para vocês aqui a primeira mensagem de Jesus, completamente na autoridade. O texto que nós lemos, ele havia sido batizado, já havia jejuado, ele agora vai pronunciar aquilo que ele crê, ele vai pronunciar aquilo que está dentro dele. A primeira ministração de Jesus, as primeiras palavras de Jesus, publicamente, elas são de suma importância, mas nós que somos igreja, não atentamos para isso. Nós temos a tendência de observar os feitos de Jesus, a vida de Jesus, mas não temos a tendência de observar o que Jesus pregou. A gente vê os milagres, nós nos agradamos do poder, mas não atentamos bem ao que ele realmente pregou, porque o que ele pregou é o que se deve ser pregado. Procurei o Juninho mais cedo aqui. Toda a empresa que vai ser fundada, ela pega um slogan para vender os seus produtos. A Gomes e Silva tem um slogan. Qual é o slogan da Gomes e Silva? Olha aí o slogan dele. Para vender o produto, ele colocou lá, ser 20 vezes melhor. E a pessoa, quando vai lá, o atendimento é 10. Está vendendo o produto dele, está vendendo o produto dele. Está falhando muito, será que a bateria? É? Não é não? Será que eu estou tão elétrico hoje assim que... Estão entendendo? Jesus também, no seu primeiro
na sua primeira ministração, ele deixa claro qual era a missão dele. As primeiras palavras de Jesus, elas são importantes. E quais foram? Quais foram as primeiras palavras de Jesus? Está em dúvida? Abre aí, Mateus 4, versículo 17. São as primeiras palavras de Jesus. Depois da tentação, ele desce, Valdir, vai para a cidade de Galileia, para se cumprir as Sagradas Escrituras, e ele vai ministrar, ele vai falar publicamente, com a autoridade de Deus, cheio do Espírito Santo. A sua primeira palavra qual é? Não, fala mais forte. Por favor, mais forte. Desse lado de cá. Desse lado de cá. Foi essa a ministração de Jesus. Arrependei-vos, porque vos é chegado, ou está próximo, o reino dos céus. Mas o que significa arrepender? Aguinaldo, o que significa arrepender? A religião, Andréia, vai dizer que arrependimento é você vir à frente, lembrar das coisas que você fez, chorar, chorar muito, sentir mal por causa do seu passado, chorar de novo. Isso é o que a religião diz que é arrependimento. A religião diz isso. Diz que é você se sentir triste, mal, pelas coisas que você fez. Isso é coisa de religião. Mas a palavra que Jesus usou não significa ficar lembrando do seu passado. Não significa só chorar. A palavra arrependei-vos significa mude a sua mentalidade, mude o seu comportamento, mude a sua atitude, a sua ação. Então Jesus agora vem, cheio do Espírito Santo, e ele começa a falar com as pessoas. Mude o seu modo de pensar, mude as suas atitudes, mude as suas atitudes como pai, mude as atitudes como filho, mude a sua atitude como servo, mude a sua atitude. Arrependei-vos é isso. A palavra arrependei-vos no grego significa metanoia, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de mentalidade. Aí tem pessoas que vêm aqui na frente, choram, mas as atitudes deles passam a ser pior do que quando eles tinham vindo aqui à frente e confessado a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pergunta aos senhores: será que é isso, Valdir, que Deus está querendo dos seus filhos? Eu quero perguntar para você que é pai, quando você repreende o seu filho, quando você fala com o seu filho, mude de ideia, o que você espera dele? Uma mudança. Jesus está cansado de lágrimas que não geram transformação. Nesta noite eu quero decretar que o poder que opera nesse lugar transforma a mente. E não vos conformeis com este mundo ou século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Quando você muda a sua mente, quando você muda o teu comportamento, as pessoas que estão à sua volta, elas vão ser mudadas com o seu testemunho. Era isso que Jesus estava pregando. Mas a religião diz: pode vir aqui na frente chorar, fica lembrando aí das suas mazelas, do seu passado, e chora. A Bíblia diz que quando nós lembramos do nosso passado, nós temos que sentir vergonha. O livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, isso escrito, que o Senhor gere em nós o verdadeiro arrependimento. Eu sinto vergonha quando eu lembro do meu passado. E tem irmãos que ficam pegando o passado e dando testemunho. Nem é mais testemunho, é testemunho. Porque ele dá tanto louvor para o diabo e não louva a Deus em nada. Estão entendendo, querido? A palavra arrependimento simplesmente significa isso. Mude a sua mentalidade, mude a maneira como você pensa. É uma palavra importante. Na verdade, é a palavra mais importante da mensagem de Jesus. E foi a primeira palavra que ele pronunciou em público. Mude a sua mente, mude a maneira de pensar. Ele está suplicando isso. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabe, assim como o homem pensa, o homem é. Já reparou? Todo aquele que fica lambendo as feridas, o espírito de autocompaixão, tadinho de mim, ninguém gosta de mim, ninguém me vê. Assim como pensa, o homem é. Jesus sabia muito bem disso. E Jesus, sabedor disso, ele veio aqui nessa noite, usando a minha vida. Segura a mão do irmão que está do teu lado e fala assim: meu querido, você precisa entender o tanto que Deus te ama.
Quando Deus te um propósito, Deus te conhece toda a tua estrutura, Deus conhece a tua mente, Deus conhece a tua fraqueza, mas na tua fraqueza Deus quer te usar. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Tudo que Deus quer é que você mude esse seu pensamento. Eu estou sentindo uma autoridade muito grande de Deus, irmãos. Deus quer transformar pessoas aqui hoje por intermédio da palavra. Deus quer curar pessoas aqui hoje, Reinaldo, pelo poder da palavra dele, que é viva e eficaz. Deus hoje vai curar pessoas aqui. Jesus disse: eu vim para trazer um reino, mas antes de poder entrar nesse reino, você precisa experimentar viver nesse reino. Antes de você explorar esse reino, você precisa mudar os seus pensamentos, mudar a sua maneira de pensar, reverter os seus pensamentos, pensar de forma contrária ao que você foi treinado para pensar, aprender o que significa o que é o reino de Deus. E o reino de Deus é diferente da nossa cultura. Cultura, que é o mesmo que costume. O reino de Deus é diferente da nossa escolaridade. O reino de Deus é diferente da nossa política que rege a nossa nação. Ele é diferente do que acontece na nossa sociedade. Jesus disse: mude o seu pensamento, mude a sua maneira de pensar. Por quê? Porque um novo reino havia chegado. Esse novo reino já chegou para você? Então por que você continua a pensar do mesmo jeito? Então por que você não perdoa? Então por que você vive pecando? E pecado tem nome. Pecado tem nome, quer que cite? Precisa citar, pecado tem nome. Roubar é pecar. Mentir é pecar. Cobiçar é pecar. Adulterar é pecar. Matar é pecar. Tem gente que não mata as pessoas com um revólver, mas mata com a sua língua. Tudo isso é pecado. Fofoca é pecado. Fofoqueiro não entra no céu. Imagina lá no céu, os anjos voando lá, nós adorando, e um falando assim: não, a asa do cara está derrubada. Caguetar você para Deus. No céu não tem fofoca, não tem espaço para isso lá não, querido. Imaginou aí, né, Moisés? O fofoqueiro lá no céu vai ficar perdido. Fofoca não existe no céu. Irmãos, cada capítulo desse livro, segura aí, levanta aí, cada capítulo desse livro, daquele momento em diante que Jesus pregou, e ainda hoje, o centro é o reino de Deus. Jesus veio pregar o reino dos céus. Completamente ao contrário. Aqui na terra, se lhe der um tapa no rosto, o que é que você faz? Está vendo como é que não mudou de mente? Estão vendo aí como é que não mudou de mente? Se lhe der um soco, o que é que você faz? Hã? Se lhe der um tapa no rosto, o que é que tu faz? Está vendo, Valdir, como é que não mudou de mente? Veio aqui, chorou, arrependeu. Mas se der um tapa, eu falo assim: está pensando que eu estou pensando que eu sou crente, que eu sou bobo, rapaz? Mas a Bíblia diz que se alguém lhe der um tapa no rosto, ofereça-lhe a outra. E aquele que você considera seus inimigos, o que a Bíblia manda fazer por eles? Você tem orado? Ai, ai, ai. Uma única mensagem: o reino de Deus, o reino de Deus. Esse livro, segura aí, levanta ela. A mensagem de Jesus é essa: o reino de Deus, 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 o reino de Deus. Se você não crê, passe a ler. É assim ou não é? Os leitores, os amantes da palavra, não é isso? O centro sempre é ou não é, Júlio César? O reino de Deus, 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 o reino de Deus. O tempo todo Jesus está falando isso. E quantas vezes você já ouviu alguém ministrar o reino?
Quantas vezes você que está aqui viu um pregador que você gosta, um pastor que você gosta falar sobre o reino? Eu tenho 14 anos, é a primeira vez que eu estou incomodado para pregar sobre o reino. Tenso, nervoso, porque é uma responsabilidade muito grande. Jesus nunca pregou religião, ele nunca pregou tradição, ele pregou o reino. E quão importante é esse reino? Vamos ver o tanto que é importante esse reino? Abre aí Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 13. Vou pedir aos irmãos um pouquinho de paciência. Eu gostaria de encerrar essa mensagem, porque o Agnaldo está fazendo um trabalho tão bonito lá na internet, que se fosse possível eu queria colocar essa mensagem, que eu acho que vai edificar muitas vidas. Não é porque eu estou pregando, não, porque eu sinto que Deus está fluindo nesse lugar. Quando eu olho para você, eu não estou vendo mais você, eu estou vendo Deus. Mateus 24, capítulo 13. Veja a importância do reino. Versículo de número 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será? Olha o verso 14. E será pregado este evangelho por todo, para testemunho a todas as nações, então virá. Pergunto, por que Jesus não voltou? Por que Jesus não voltou? Porque nós nunca pregamos o reino. Eu estou falando com você, Moisés, eu fiquei aterrado. Eu falei, meu Jesus, eu estou ruim, tem 14 anos que eu acho que eu estou fazendo alguma coisa. Pregar o reino. A resposta é, nós não temos pregado o reino. Nós pregamos cura. Isso nós pregamos, nós somos bons, não somos? Receba a cura agora então. Nós pregamos o novo nascimento. Pregamos ou não pregamos? Pregamos prosperidade, pregamos batismo no Espírito Santo, mas nós não pregamos aquilo que ele disse. Será que nós até mesmo entendemos o que é reino? Vou perguntar para você, você entende o que é o reino? Porque se você não entende o que é o reino, como que você vai pregar uma coisa que você nem conhece? Aliás, vou até piorar mais o seguinte: se você não lê nem o livro que é do reino, vai pregar o quê? Vai pregar o que você vê os outros pregando aí. Por isso que nós vamos encontrar no jornal hoje, pastor, vamos falar, Tiago, esposa em 3 dias. Pastor fulano, está no jornal. Está ou não está? Se você não está crendo, eu vou comprar um super, vou tirar aquela capa horrorosa, pornográfica, que eu não sei o que tem a ver jornal com bunda de mulher pelada. Você vai ver, tem lá a mulher, aquela popa de todo tamanho lá. Aí tem uns crentes meio carnudos. O que foi, mano? A notícia aqui é muito ruim. A coisa está brava aqui. Mas, irmão, tem 3 horas que você está lendo a mesma página. A notícia é grande, irmão. Tragédia grande aqui, ó. Pergunta a você. É engraçado, mas é verdade, né? É verdade isso, né? Vai vender arroz, coloca a mulher pelada. Eu não sei o que tem a ver uma coisa com a outra. Arroz dendém, aí coloca a mulher. Não é? É um negócio assim esquisito. Não dá para entender. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você sabe sobre o reino? Você pode me falar sobre o reino? O que é o reino? Como funciona o reino? Quais são os poderes de um reino? Qual é a cultura de um reino? O que é um reino? Jesus disse, quando nós pregamos o reino, esse verso é forte, este evangelho do reino. Existem muitos evangelhos, mas ele só quer que pregamos um. Nós temos que redescobrir o reino. Ele não mandou pregar outra coisa, ele mandou pregar o reino. Será que nós entendemos isso nessa noite? Será que a mensagem está clara? Deus quer que você pregue o reino. E agora, querido, eu queria te pedir isso. Fique atento. Eu vou contar para vocês uma historinha aqui. Um certo pregador, gente grande, gente em que eu particularmente tenho profunda admiração. Acho um excelente pregador, talvez um dos melhores do nosso tempo. Ele contou uma história que eu quero partilhar com vocês aqui. Ele disse que estava num hotel, preparando para ministrar para pessoas do mundo inteiro.
Pessoas do mundo inteiro foram àquele congresso para ouvir aquele homem. Ele disse que estava orando e lendo a palavra, quando no meio disso ele ouviu uma voz. E essa voz disse a ele: o que você vai ensinar? Então ele respondeu à voz: eu vou ensinar sobre Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. E a voz disse para ele: é por isso que ainda eu não posso te usar. É por isso que a minha igreja está como está. Ele disse que naquele momento falou assim: isso é a voz do capeta. Quando ele disse que era a voz do capeta e ameaçou repreender, a voz bradou e disse assim: sou eu, o seu Senhor. E perguntou para ele de novo: o que você vai pregar? Ele disse: eu vou pregar Jesus Cristo. Aí a voz tornou a dizer a ele: é por isso que a igreja está fraca. A voz disse novamente: o que você vai ensinar? E ele respondeu de novo: vou ensinar sobre Jesus Cristo. E a voz disse: este é o problema com a minha igreja. A minha igreja não prega a mensagem de Jesus Cristo. Ele ficou confuso. Estou entendendo? Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes nós pregamos sobre a vida de Jesus, mas não pregamos o que Jesus pregou. E a maioria das pessoas não querem saber o que Jesus pregou, querem saber o resultado que Jesus pode dar à vida dela. As pessoas vêm na igreja não para adorar o Senhor, vêm para buscar um resultado. E quando elas não recebem esse resultado, elas saem daqui frustradas. Ele caiu de joelhos e se humilhou, pois ele reconheceu que realmente era Deus. Então ele disse àquela voz: eu não entendo. E a voz diz de forma muito meiga, ele disse: eu não entendo, o que o senhor quer que eu pregue? A voz muito meiga disse: meu filho, você está pregando o evangelho de Jesus Cristo e não o evangelho que Jesus Cristo pregou. Há uma diferença. Tem lugares aí que falam de Jesus, irmão, mas não pregam o que ele pregou. Aí é que está entrando, entenda isso, aí é que está morando o perigo. Conhece lugares que falam de Jesus? Falam do amor de Jesus, da bondade de Jesus, ora em línguas igual a gente ora, sim ou não? Mas eles não pregam o que Jesus pregou. Pregam os milagres, mas não pregam o que Jesus pregou. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Imagine essa cena comigo. Uma mulher desesperada, uma mãe desesperada por causa de uma filha que estava endemoniada em casa. Ela já tinha percorrido todos os lugares. Ela ouve falar de Jesus Cristo, vai atrás de Jesus Cristo. E Jesus não a recebe. Ela conversa, quem sabe, com Pedro. Quem sabe ela não conversa com Tiago. Quem sabe ela não conversa com João. E a resposta, eu falei: Jesus hoje não vai te atender não. Vai te atender não. Não vai te atender não. Por fim, aquela mulher gritou tanto que acho que o próprio Pedro, que era mais sanguíneo, chegou para ele: mestre, pelo amor de Deus, minha cabeça está doendo. Essa mulher está gritando o dia inteiro. Atende ela. Jesus para. Fala: o que você quer? A minha filha está lá endemoniada. Estou sabendo que o senhor pode curar. Aí Jesus dá para ela uma resposta com a educação de um gentleman. Foi uma palavra bonita, não foi? Foi não? Não foi uma palavra boa que Jesus deu para ela, não? Olha o que Jesus falou: eu não vim para cachorro, não. É duro ou não é isso? Lá falam que Jesus curou a menina, mas não falam o que Jesus falou com ela. Servir a Deus é bom, irmãos, mas nós temos que pregar o que Jesus pregou. Aquela mulher, ela foi tão ousada porque aquela mulher era descendente de Cã. Nós falamos aqui às terças-feiras. Quando aquela mulher se humilhou, Júlio César, isso aqui é forte demais. Vem cá. Não sei se Jesus era careca não, mas vai quebrar meu beck. Vem cá. Vem cá, Pai Jesus, anda logo. Depois fala que eu termino o culto tarde. Eu terminei o culto aqui na quinta-feira, 9 horas, ninguém arredou o pé. Estão pedindo para o Firmino pregar no domingo. Aquela mulher
quando ela desceu e disse para Jesus assim: Senhor, também os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Em outras palavras, ela estava dizendo: eu reconheço que a descendência de Sem é tão abençoada que até as migalhas que caem da sua mesa servem para me abençoar. Será que você entende isso, querido? Será que você compreende o segredo do reino? Oh, irmãos, que Deus nos abra o entendimento para isso, para pregar somente aquilo que Jesus pregou. Ele vai continuar dizendo, Aguinaldo, que aquela voz vai perguntar a ele: o que o meu filho pregou? Aí ele disse: eu sei, isso eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Ele pregou o novo nascimento. Aí a voz disse para ele assim: aonde está escrito isso? Aonde está que o meu filho pregou isso? Essa eu sei, essa eu sei, essa eu sei, eu sei. Eu já li a Bíblia mais do que você, Deus, eu sei, está aqui, está escrito. E quando ele olhou, ele se deparou dizendo: talvez você saiba, o pastor pirou, ficou louco. Jesus vai citar o novo nascimento, preste atenção nisso. Uma vez, a uma pessoa específica, não mais e não menos. Uma vez somente para uma pessoa específica. Vou repetir de novo. Jesus mencionou o novo nascimento uma vez para uma pessoa específica. Ele nunca pregou isso às multidões. Na verdade, ele só mencionou isso para uma pessoa lá mais ou menos pelas 3 da manhã. Um homem já idoso. Nós entramos no século 21. 2000 anos já se passaram e a igreja está ocupada, mas ela não é eficaz. Nós estamos construindo a igreja, mas as cadeiras, dia após dia, estão mais cheias. Drogados em todas as esquinas, prostituta para todo lado, alcoolismo, violência doméstica, crime explodindo por todo lado. E a igreja está cantando: este é o dia que o Senhor já fez, com meu Deus eu me alegrarei. Ela está cantando. Por que não há transformação aonde nós estamos plantados? Digo isso para minha vergonha. Deus nos plantou aqui. Quantos membros nós temos aqui nessa região? Por que será que eles não se converteram? Não será porque nós estamos pregando religião e Deus quer que nós pregamos o reino? Pare para pensar, irmãos. Pessoas, almas estão morrendo, estão indo para o inferno. E eu e você estamos pregando o quê? Sobre a vida de Jesus, sobre os milagres de Jesus, sobre os benefícios de Jesus. Nesta noite eu quero te encorajar para que você redescubra o Evangelho. Porque o futuro da nossa sociedade não está na mão da religião, está no reino. E eu e você temos sobre nós a mão de Deus para pregar essa mensagem e anunciar a mensagem certa. Nós pregamos o novo nascimento todo o tempo. Jesus nunca pregou isso, nem sequer uma vez. Porque ele mencionou esse termo, nascido de novo, por causa de um homem velho que não conseguia dormir. Esse homem não conseguia dormir, porque um rabi de 30 anos, todo dia, ele via esse homem dizendo: porque o reino de Deus é, porque o reino de Deus é. Um rabi de 30 anos, que estava o tempo todo dizendo, aonde ele passava, assim de gente, a igreja dele estava vazia, a sinagoga estava vazia, mas aonde esse rabi de 30 anos passava, ele ouvia esse homem dizendo: porque o reino de Deus é, porque o reino de Deus é como, porque o reino de Deus é semelhante, porque o reino de Deus é. Estava batendo na cabeça dele. Aquele homem falou assim: eu preciso entender isso. E ele vai, Valdir, 3 horas da manhã, para que ninguém o veja. E ele vai: mestre,
sei que são 3 horas da manhã, mas eu não estou nem aí. Eu quero entender esse negócio desse reino. Me explica isso aí. Sabe por que a gente prega isso? Porque a gente não trocou a palavra arrependimento por novo nascimento. Troca arrependimento por novo nascimento. Jesus fala com ele: necessário é você se arrepender. O que ele está comunicando? Nicodemos, você precisa mudar de mente. Nicodemos, você precisa mudar de atitude. Mas a gente insiste no novo nascimento como se isso fosse o centro do evangelho, irmãos. É uma coisa que me deixou assustado. O velho dizia: eu tenho que descobrir como eu posso entrar nesse reino. Então ele se levantou no meio da noite, foi à casa onde Jesus estava dormindo. Mestre, eu sei que são 3 da manhã. O cristianismo é uma religião, mas o reino é um governo. Jesus disse a Nicodemos: você quer entrar no reino? Então você tem que nascer de novo no Espírito. Aí então você vai poder entrar no reino. A sua casa tem porta? A casa de vocês aqui tem porta? Tem? Ah, graças a Deus, achei que não tinha. Fiquei assustado. Certo, a sua casa tem vários cômodos. Quando você quer falar para as pessoas sobre a sua casa, você não vai descrever como é a porta de entrada, vai? Você começa a descrever pela porta? Ou você vai falar logo das coisas boas que tem lá na sua casa? Como é que é? Eu tenho certeza que você não vai falar de porta. Você vai falar da casa, da cozinha, que a cozinha está cheia de comida, de tudo que você necessita para alimentar, que na cozinha tem o de comer, tem de se fartar. Pode provar e ver que o Senhor é bom, irmão. A cozinha está cheia de comida, há quartos confortáveis, com camas boas, tem banheira com piscina de outra... Piscina não, é banheira com hidromassagem, ducha muito boa para você se lavar, né? Um dia encalorado aí, com esse frio, aquela ducha quentinha é uma delícia, não é? Lá em Israel, hein? Aquele frio, você ligava aquela água quentinha, oh delícia, ficava lá deitado lá naquele negócio. É isso. E a sala tem uma poltrona maravilhosa, aquelas grandonas. Ontem eu fui na casa do irmão que tem uma, você senta assim, pô, pé, ó. Você começa até a orar para Jesus voltar quando você senta naquele negócio lá, rapaz. Tem tudo isso. Põe um louvorzinho, né? Vai no Thales, vai no que você gostar. A casa é do nosso Senhor e foi feita para mim e para você. A casa está construída, ó. Tem tempo. Abre aí Mateus 25, 34. Olha quanto tempo tem que essa casa está pronta. Mas a gente não prega sobre isso, não. Mateus capítulo de número 25, versículo 34. Olha aí quanto tempo tem que essa casa está preparada aí. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, e entrai na posse do que está preparado para vós desde... Será que você pode glorificar aí ou não? A casa está pronta. A casa está pronta, sempre foi nossa. Sempre foi nossa, sempre foi nossa. Mas o nosso antepassado Adão pegou essa casa e passou por um cabra chamado Lucifer, Satanás. E foi para isso que Jesus veio. É por isso que ele vai citar na palavra de Deus que quando se vai entrar na casa de um homem, tem que amarrar primeiro o valente. Jesus já amarrou o valente, pegou os despojos e entregou para nós, que somos filhos de Deus. Tem hora, Davi, que a gente fica valorizando Satanás. Nós temos que valorizar quem é o nosso Deus e o que ele fez por nós. O reino é original, sempre foi nosso. Precisamos entender este reino para nunca mais sermos religiosos, doentes, pobres, porque tudo que necessitamos está no reino. Os discípulos diziam: mestre, que nós vamos comer, que nós vamos beber, onde nós vamos morar, o que nós vamos vestir. E Jesus virou para eles assim: por que vocês estão preocupados com isso? O Pai sabe de tudo que vocês precisam. Primeiro, buscar primeiro. E tudo isso que vocês estão querendo é Jesus, gente, é o reino. Tem hora que você fica preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir. E Jesus diz isso para os discípulos: por que vocês estão preocupados com isso?
Meu Pai sabe de tudo que vocês precisam. Busca primeiramente o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentado. Descobrimos então algo, que as coisas estão na religião. A religião é que te faz pobre, porque primeiro, a religião é que te faz pobre e te faz deprimido, culpado, que você não busque a riqueza, porque riqueza é religião. Porque se eu obedecer a Deus, se eu buscar o reino, o que eu vou ter? Todas essas coisas, irmãos. Elas são suas. Veja Nicodemos, ele entendeu isso. Ele era um homem religioso, isso aqui eu preciso falar. Mas ele era uma pessoa deprimida. Mas ele era sacerdote, estava bom. Estava bom demais. Nicodemos estava deprimido, mas ele conhecia a Bíblia, tá bom. Estou deprimido, mas eu conheço a Bíblia, tá legal, que bacana, que maravilha. Ele conhecia a Bíblia, mas era deprimido, mas ele não conhecia o reino. Ele conhecia as escrituras, mas não conhecia o reino. Ele foi à sinagoga todos os dias, mas ele não conhecia o reino. Ele era fiel à igreja, mas não conhecia o reino. Parece com a gente. Tem muita gente aqui fiel, tem muita gente que vem à Bíblia, mas ainda não conheceu e nem experimentou o poder do reino de Deus. Parece ou não parece esse homem aqui? Se contentou. Parece com a gente, vem na igreja, canta, aplaude, dança, mas não conhece o reino. As pessoas do reino não oram por comida. Jesus disse, só os incrédulos é que vão atrás dessas coisas. A Gileade tem que pregar e viver o evangelho de Cristo do reino. Isto agora é uma ordem, irmão. Estude o reino, vamos ensinar o reino, pois o reino é o evangelho. Esta igreja e esse povo tem que ser todos eles do reino de Deus. Nós temos que ser do reino dos céus, irmãos. Eu vou encerrar aqui, tem mais coisas que eu queria falar aqui, mas eu vou encerrar porque o meu horário está bem avançado. Eu vou avançar aqui. Presta bastante atenção. Nicodemos foi alguém que quando ele disse a Jesus, ele passa pela porta. E aí começa a entrar o grande problema. Ele passou pela porta, mas na sua casa tem muitos cômodos. Se ele pegou só a chave da entrada, ele não teve acesso à cozinha. Ele não teve acesso a o quarto. Ele não teve acesso, doente, ele não teve acesso de ir lá no armário pegar o remédio, porque ele só passou pela porta. E tem muita gente assim, que não descobriu o reino e vive como mendigos espirituais dentro da igreja. Quando Jesus entregou a chave, ele não entregou a chave para o reino. Grave isso. Ele não te entregou a chave para o reino, ele entregou a chave do reino. Olha como que muda. Ele não entregou para o reino, ele entregou a chave do reino. Quantos entendem isso? É maior. Quando é do reino, você tem acesso. A Bíblia nos diz de uma mulher que vivia encurvada. Certa feita, Jesus entrou na sinagoga e a primeira coisa que ele viu foi aquela mulher. Era um sábado e Jesus viu ela e chamou ela: mulher, vem cá, tu és filha de Abraão? Sim, eu sou. Jesus trouxe a memória dela que ela estava debaixo de uma aliança. Querido, essa é para você adorar a Deus e glorificar a Deus. Você também está debaixo da promessa de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem família na terra aqui? Então glorifica a Deus. Os líderes religiosos daquela mulher falaram assim: não cura essa mulher não. Hoje é sábado. Jesus falou assim: eu não vim aqui para pregar religião não, eu vim para trazer o poder do reino. No reino tem lei. Lá no céu tem lei. Como cidadão brasileiro, você tem direito e tem deveres. Quando você entra ao reino, você também tem direitos. Jesus só estava trazendo à memória daquela mulher o direito que ela tinha de ser curada. Religião é emoção.
Mas o reino dos céus é real. Jesus, ele cura, ele é poder para transformar todo aquele que crê. Quantos conseguem entender isso aqui? Ele cura aquela mulher e dá um nó na cabeça dos religiosos. Mas talvez você que está aqui está dizendo: não, pastor, hoje forçou. E o apóstolo Paulo? Como fica o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo pregou lá, ué, a Cristo que morreu crucificado. Paulo, quando prega isso, Paulo está aceitando o desafio dos judeus que queriam dizer que entendiam, só que esqueceram com quem estava mexendo. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, se converteu, aprendeu. A primeira coisa que Paulo aprendeu é ser servo. Tem muita gente com dificuldade para lavar banheiro, Paulo não tinha. E Paulo era poliglota. Tem gente que não sabe falar nenhum português, está achando que é alguma coisa. Vou para a última coisa aqui para nós entrar na Santa Ceia. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, para mostrar, senhores, nós estamos com pessoas aqui entendidas, que entendem hermenêutica, que entendem de oratória. Não pegue um texto isolado e queira fazer dele uma doutrina. O que eu estou dizendo para você permeia toda a Sagradas Escrituras. E Paulo também vai pregar o que Jesus pregou. Entra aqui comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Olha o que está escrito aí, versículo de número 30. Paulo agora estava preso, alugaram a casa para ele. Pois 2 anos permaneceu Paulo, está comigo aí, 28, 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos o que o procurava. Pregando o quê? Pregando o quê? Eu não ouvi. Pregando o quê? Com toda intrepidez e sem impedimento. Alguns ensinava com coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E aqui entra o grande erro da igreja. Nós precisamos pregar o reino, pregar o que Jesus pregou. Precisamos falar de Jesus? Precisamos, mas precisamos pregar o que ele pregou. Jesus nunca pregou a si mesmo. Jesus nunca pregou a si mesmo. Se apresentava, pastor Nilvan, sabe como? O caminho. Ele não dizia que ele era o reino, ele dizia: eu sou o caminho, eu sou a porta. Ele nunca dirigiu, ele nunca trouxe para ele. Mas nós não fazemos isso. Quantos estão compreendendo isso aqui? Ele nunca pegou esse adjetivo para ele. Ele só dizia: eu sou o caminho. Você quer chegar no céu? Tem que passar por mim. Tem que mudar de vida, tem que mudar de atitude, tem que mudar de arrependimento. Amém? Eu queria que o grupo Louvor louvasse esse hino aqui. Fica de pé. Vocês entenderam o que Jesus está falando aqui. Eu tive medo de pregar isso aqui, Chico. Sabe por quê? Porque isso é muito profundo. Eu não sou soberbo para dizer que é muito, mas o que eu preguei aqui é coisa muito forte.